Olá, estamos começando mais um RaízCast, o podcast da FETAG, entidade representativa da agricultura e da pecuária familiar que está completando 60 anos em 2023. E para marcar essa data, estamos com esse projeto do RaízCast, o podcast que traz personalidades da agricultura, da pecuária familiar, para falar sobre aqueles temas que são a essência do dia a dia da nossa categoria. Meu nome é Eduardo Oliveira, sou jornalista e ao meu lado, na condução desse programa, tem minha colega, Ana Thalita Guele. Tudo bem, Thalita? Tudo bom, Edu? Cumprimentar quem nos assiste, quem nos ouve pelo Spotify, né? E quem acompanha o nosso RaízCast pelo canal do YouTube da FETAG e também pela plataforma do Broto, que é uma plataforma digital do Banco do Brasil. E, Edu, o Broto é uma plataforma cheia de novidades para o agricultor familiar, para o pecuarista familiar. Se você está precisando comprar insumos ou investir em uma máquina nova para a sua atividade, que tal implementar energia solar e tornar a sua propriedade mais sustentável e ainda economizar na conta? Você consegue fazer isso e muito mais pelo Broto, a plataforma digital do agro no Banco do Brasil e da Brasilseg. O Broto tem uma loja virtual com mais de 8.000 produtos e serviços para atender às necessidades dos produtores de todos os portes e culturas. Conforme o item que você escolher, poderá simular linhas de crédito e ainda enviar propostas de financiamento. Isso é incrível, hein, Edu? Muito bom. Ou comprar e pagar com CPR. Ou ainda solicitar um orçamento direto ao vendedor. Tudo isso por meio da plataforma simples, rápida e extremamente segura. Acesse broto.com.br e descubra um jeito digital de fazer o agro. O Banco do Brasil, né, Edu, sempre inovando para trazer melhorias para os nossos agricultores e pecuaristas familiares. Nosso grande parceiro aqui do RaízCast, e lembrando que o cadastro é gratuito. Totalmente gratuito. É só ir lá, cadastrar na plataforma www.broto.com.br, faça o seu cadastro, tenha acesso a esse marketplace do Banco do Brasil e também a inúmeros cursos, né? Eles disponibilizam palestras, cursos dentro da plataforma que você pode acessar gratuitamente. Não perca essa oportunidade. Exatamente. Além do mais, visite o estande do Broto dentro da Expo Inter, né, Edu? Ah, com certeza. O Broto também está na Expo Inter, juntamente com a FETAG. Então, não perca essa oportunidade de conhecer até pessoalmente. Exato. Vá até o estande do Banco do Brasil. Com certeza. E conheça um pouquinho mais da plataforma do Broto. Isso aí. Thalita, vamos falar então do nosso convidado de hoje? Pois é, né, Edu? Eu tô até me sentindo meio assim, sabe? Que é a pessoa importante, hein? Hoje nós temos um convidado importante aqui. E por que o convidado é importante? Né? Porque a agricultura familiar é um tema que exige uma atenção diferenciada por parte dos governos. Exatamente. Acima de tudo, além de produzir alimentos, a agricultura familiar é um modo de vida. E faz parte da economia do estado do Rio Grande do Sul, né? Com certeza. E na última eleição, a FETAG encaminhou o pedido aos então candidatos para que a Secretaria do Desenvolvimento Rural fosse recriada. Que não estava criada nesse último governo, né? Que ela estava junto com a Secretaria da Agricultura, certo? Exatamente. E agora, então, no governo Eduardo Leite, sob demanda da FETAG, importante dizer isso, a Secretaria do Desenvolvimento Rural foi recriada. E quem está à frente dessa secretaria é o nosso secretário, Ronaldo Santini, que está aqui conosco hoje. Seja bem-vindo, secretário. Muito obrigado, Eduardo. Muito obrigado, Thalita. É um prazer muito grande poder estar aqui gravando junto com vocês esse programa, esse podcast, que certamente é um dos que leva a informação aí para a nossa agricultura familiar, que leva as notícias do momento do que nós estamos vivendo. E é extremamente importante que a gente possa conversar, possa ouvir, possa levar a forma como está sendo reconstruída a Secretaria do Desenvolvimento Rural e também buscando o aperfeiçoamento dela a partir dessa provocação que a FETAG fez para que o governo Eduardo Leite e Gabriel Souza recriasse a Secretaria do Desenvolvimento Rural. E eu friso bem o desenvolvimento porque o governo entende que ela tem que trabalhar muito mais o desenvolvimento como uma empresa voltada à propriedade da agricultura familiar do que o rural propriamente dito, porque esse já acontece de forma muito natural nas nossas propriedades do interior. Uma satisfação, secretário, recebê-lo no nosso podcast.
E para nós começar, secretário, nós queríamos que o senhor falasse um pouquinho quem que é o Ronaldo Santini antes do Ronaldo Santini ser secretário de Desenvolvimento Rural do Estado. Quem que é o Ronaldo Santini liderança, o Ronaldo Santini longe das câmeras e dos holofotes de secretário. As origens. Bom, então vamos começar lá pelo início da minha vida, que se deu lá em Lagoa Vermelha. Eu sou filho de pequenos produtores rurais também, neto de pequeno produtor rural. Meu avô foi um dos fundadores e criadores do Sindicato dos Trabalhadores Rurais de Lagoa Vermelha e sempre teve uma propriedade considerada, na época, uma propriedade de porte médio, mas que estava longe de oferecer sustento a 9 filhos, como tinha a nossa família. Com um pouco mais de 40 hectares de terra, ou quase 50 hectares de terra, a luta daquela família para poder oferecer renda, oferecer ganho para que os filhos permanecessem na propriedade. E por óbvio que isso, naquele momento, era praticamente impensável, da forma como se fazia a agricultura. Então, todos os filhos acabaram saindo da propriedade rural. Meu pai assumiu logo em seguida a gerência, a administração de uma fazenda, como capataz de uma fazenda. Trabalhava também numa fazenda que tinha um trabalho experimental desenvolvido junto com a Emater e por isso ganhou muito conhecimento, ganhou muito aprendizado nessa propriedade que hoje é um assentamento de famílias que foram realocadas por conta de uma barragem lá da região de Sarandi e na fazenda do Jabuticabal, ali em Lagoa Vermelha, e que hoje estão ainda esperando a titulação das suas terras. Veja bem, eu tinha 3 anos de idade, 4 anos de idade, e logo em seguida ela virou esse assentamento e ainda hoje as famílias esperam por esse título de terra. Meu pai sai de lá e vira caminhoneiro, compra um caminhão e começa a trabalhar com o caminhão. Trabalha durante muitos anos como caminhão e eu em Lagoa Vermelha fazendo a minha vida de criança, de adolescente, de pré-adolescente, aquelas coisas todas de cidade do interior. Meu pai retorna da atividade de caminhoneiro, encerra a atividade de caminhoneiro e compra uma pequena propriedade rural, para que possa resgatar as suas raízes. Nesse meio tempo eu já estou com 18, 20 anos e recebo o convite para ir trabalhar em Brasília como motorista de um deputado federal da época, em 1995, estamos falando aí já, do deputado Oswaldo Biolchi, que me leva a Brasília para fazer o trabalho de ser um motorista. E lá eu me apaixono pela atividade da política, lá eu descubro na política o verdadeiro poder de transformação que ela pode oferecer e começo a me dedicar como assessoria parlamentar na área de orçamento. Estudo a área de orçamento, faço o meu curso de Direito, me formo em Brasília, constituo família em Brasília e retorno para o Rio Grande do Sul em 2010 numa disputa para deputado estadual, onde me elejo deputado estadual pela primeira vez. 2010, meu primeiro mandato, 2014, meu segundo mandato para deputado estadual e logo em seguida disputo, então, em 2018, a cadeira de deputado federal, onde acabei assumindo como deputado suplente lá por 2 anos em Brasília e com o retorno do meu titular da cadeira, então, o deputado Covatti Filho, que havia sido convidado pelo governador para ser secretário da Agricultura, eu retorno ao Rio Grande do Sul e assumo a Secretaria do Turismo, com a missão de promover a retomada do turismo durante o processo da pandemia, que foi um dos processos mais desafiadores que eu tive durante a minha trajetória política. Imagine encontrar um estado do potencial do Rio Grande do Sul totalmente inviabilizado do ponto de vista econômico por conta das restrições que a pandemia nos apresentava. E encontro na agricultura, nas pequenas propriedades ou no turismo de natureza a fórmula para que a gente pudesse promover o turismo interno. E ali me apaixono mais uma vez pela agricultura, pela propriedade rural, pelo desenvolvimento rural. E ao encerrar esse período, me coloco mais uma vez à disposição dos eleitores do Rio Grande do Sul e me reelejo, então, deputado estadual para esse período 2022-2026. E o governador me convida para que eu conduza a recriação da Secretaria do Desenvolvimento Rural, com muitos desafios também, porque, afinal de contas, estamos vivendo a pior estiagem da história do Rio Grande do Sul. Já eram 3 anos de estiagens severas, de perdas significativas na propriedade e um setor totalmente descapitalizado do ponto de vista de condições de dar sequência ao trabalho. E tenho trabalhado
né, temos buscado, junto com a nossa equipe, junto com o secretário adjunto, Lindomar do Carmo, junto com os meus diretores, uma reestruturação da secretaria. Já estamos aí com 7 meses de trabalho. Uma secretaria que nasceu sem orçamento, porque ela nasceu já com o orçamento desenhado do ano anterior, mas que começa a apresentar alguns resultados ainda muito direcionados em determinadas áreas, já um resultado muito significativo do ponto de vista do potencial que essa cadeia produtiva tem. E aí estamos aqui, agora para encerrar esse ano de preparação, para que no ano que vem a gente possa apresentar uma secretaria totalmente reestruturada. Mas o senhor falou uma coisa que é importante, que talvez muitos não saibam, mas o turismo rural também é muito forte na agricultura e na pecuária familiar. Esse foi um dos desafios, né, Edu, no período que eu estive à frente da Secretaria do Desenvolvimento Rural, do Turismo, transformar a atividade do turismo na segunda atividade do agro, porque há ainda muita discussão com relação aos benefícios previdenciários, a questão das garantias para quem abre a sua propriedade, para quem faz essa migração do ponto de vista de pousadas, de restaurantes, como é que ele se enquadra para que isso não traga prejuízos à sua atividade econômica e até previdenciária. Então, o nosso maior desafio em Brasília foi destrancar o projeto de lei que permite que o turismo seja a segunda atividade do agro, né, ou seja, inserido como uma atividade da agricultura, sem prejuízos nesse setor, porque é riquíssimo, é como tu disseste, né, a quantidade de pessoas que busca a experiência de reencontro com suas memórias afetivas ou a experiência de provar um produto, de realizar uma experiência dentro daquilo que compõe a propriedade rural, a atividade da agricultura familiar, é muito significativa, associada a espaços lindíssimos que nós temos aqui de natureza, que só o Rio Grande do Sul tem. Ainda mais agora pós-pandemia, né? Se viu um movimento muito grande das famílias quererem o meio rural por ser um espaço aberto, e é o que o secretário disse, é buscar memórias afetivas, é levar seus filhos para conhecer como que tira o leite da vaca, para como que faz a ordenha, para como faz o trato dos animais, que as crianças da cidade não têm esse conhecimento. O leite não vem da caixinha, não. né? Pior. Costumamos dizer que não. Melhor que a do leite da caixinha é aquela que nós vivenciamos no turismo, que foi uma criança correndo atrás de uma galinha no interior e gritando pro pai, olha papai, um aquinor, porque para ele galinha era o caldo quinor, né? Então... Para a gente ver o quanto ainda o rural e o urbano eles são desconexos em alguns sentidos, e o quanto que tanto a Secretaria quanto a FETAG, mas a sociedade tem o papel de fazer essa conexão acontecer. E quando a gente fala nessa conexão, quando o senhor esteve à frente da Secretaria do Turismo, o senhor fez essa conexão com a FETAG. Lembro-me quando era a Expo Inter que o senhor nos procurou para nós dialogar sobre a inserção e potencializar as nossas agroindústrias dentro de outras feiras fora do estado do Rio Grande do Sul através da Secretaria de Turismo. E isso foi se fortalecendo ao longo dos anos, né? Nós conseguimos abrir umas outras vitrines para os empreendimentos da agricultura familiar do estado. A Expo é um exemplo, né? A Expo é um exemplo consolidado disso e ainda hoje, né, a gente percebe que as pessoas querem conhecer o Rio Grande do Sul na sua totalidade, na forma como nós somos de fato, e não como cenário, como ambiente preparado que nos projetou do ponto de vista de turismo, mas que sempre teve associado a algum produto da agricultura familiar, seja nas geleias, seja nas bolachas, seja nos pães caseiros, seja nos embutidos, nos salames, né? Nas cachaças, né? Que até bem pouco tempo atrás vinham com um preconceito muito grande, né? Quando se falava em produção de cachaça, se pensava logo no vício e nos malefícios que a bebida consumida em excesso ela traz. E quando, na verdade, se viu um setor riquíssimo, que ganha mercado de forma muito significativa e que o Rio Grande do Sul se consolida cada vez mais, né? Tirando aquele protagonismo que sempre era dos mineiros, sempre era dos povos do Nordeste, né? A nossa cachaça produzida no Rio Grande do Sul hoje ganha prêmios internacionais com muita facilidade e se consolida cada vez mais no mercado. Na Expo Inter nós temos vários exemplos, né, de agroindústrias que levam cachaças premiadas
nacionalmente e até fora do país. Internacionalmente, cachaças que superam aí a casa do milhar aí, de valor de 1.200, de 1.300, de 1.900 reais. Temos cachaça aí, né, sendo comercializadas a quase duas cifras de mil, de milhar. Isso sem dúvida nenhuma, o trabalho que se iniciou lá atrás aí e que o meu reconhecimento à FETAG, naquele momento, foi justamente naquele papel que a FETAG tem de organização desse setor, né, de promover o estímulo para que esses trabalhadores, esses produtores rurais busquem a agroindustrialização e que, associados àquilo que a Emater faz, geram uma forte cadeia produtiva e econômica na pequena propriedade. Com certeza. Exato. Já a gente vai falar mais de Expo Inter. Afinal, estamos na semana da Expo Inter. Exatamente. Então, mas antes de chegar na Expo Inter, o senhor falou que já são 7 meses à frente da secretaria. Como é que está sendo o desafio de encarar tanto a secretaria em si quanto o processo de recriação dela? Porque até 2018, se não me engano, nós tínhamos 2 secretarias, Agricultura e Desenvolvimento Rural. Na primeira gestão do governo Eduardo Leite, as 2 foram fundidas. E agora houve essa separação novamente. Como é que está sendo esse processo? Olha, como eu disse, é um processo bem desafiador, porque você trabalhar com uma divisão de atividades e tendo que respeitar o sombreamento que cada uma delas tem com a atividade da agricultura e que é natural do processo, afinal de contas, nós estamos falando sobre agricultura e dividir essa atividade de forma com que a gente não perca o foco, que é o fortalecimento da agricultura familiar, ou o desenvolvimento, como eu digo, de forma com que as atividades estejam associadas, tem sido muito desafiador. E a gente tem buscado de uma forma que não haja nenhum tipo de prejuízo ou que não haja uma dissolução de continuidade dessas atividades, fazer com que a Secretaria gradativamente vá se moldando aquilo que os nossos agricultores buscam. E por isso eu tenho contado muito mesmo com o apoio da Emater e com o apoio da FETAG no desenvolvimento de projetos, de programas, como, por exemplo, para a recuperação do setor produtivo leiteiro, que é um dos setores que a gente tem observado que vem gradativamente perdendo, né, a quantidade de famílias que estão dedicadas a essa atividade e que a gente precisa, de alguma forma, encontrar mecanismos por parte do Estado que forneça uma condição de trabalho melhor a essas famílias, que garanta a essas famílias uma renda digna, que elas possam manter esta atividade e que ainda assim despertem, para além da atividade leiteira da ordenha, da própria vaca, traga também a agroindustrialização disso, que é o nosso maior objetivo. É o encurtamento da cadeia produtiva e a cadeia de consumo através do processo das agroindústrias. Isso tudo sendo dividido aí com a administração de um período, como eu falei, de uma severa estiagem que levou muitos ao empobrecimento, à falta de renda na sua propriedade, e 2 ciclones que acabaram dizimando, duas regiões do nosso estado fortemente ligadas à agricultura familiar e que nós tivemos que, de alguma forma, dedicar toda a energia para que essas famílias pudessem começar a se reerguer do ponto de vista econômico. Então, todo o desafio ele vem sempre carregado de muita esperança, de muita energia. As pessoas que estão na ponta têm urgência em receber esse apoio do Estado. Isso faz com que boa parte da equipe seja deslocada para essas atividades, de certa forma atrasando um pouco o processo de reorganização da Secretaria. Mas com todo o esforço da equipe, que é maravilhosa, a gente está conseguindo superar esses desafios e acreditamos que nos próximos dias aí a gente já esteja com vários programas na rua aí para poder auxiliar esses públicos que foram atingidos e também aqueles que esperam uma secretaria fortalecida dentro do desenvolvimento rural. Ela já está estruturada hoje, secretário? Já tem uma sede? Olha, graças a Deus conseguimos unificar o nosso espaço, porque nós estávamos divididos em 4 setores e em 4 prédios diferentes. Isso porque a gente herdou parte dos servidores, boa parte dos servidores lá da Secretaria de Agricultura,
cultura, e quando estávamos nos organizando para reassumir no antigo espaço que era ocupado pela Secretaria do Desenvolvimento Rural, ali na Avenida Praia de Belas, nos deparamos com um prédio que está condenado do ponto de vista estrutural, oferecendo sério risco aos nossos servidores. Então, a gente optou por, momentaneamente, não ocupar aquele espaço e trabalhar num novo espaço que foi ofertado pelo governo aqui no centro administrativo e que demandou um período de realocação daqueles que estavam nesse espaço para outros setores dentro do prédio, e agora estamos já com toda a nossa equipe dentro do centro administrativo, do CAF, com o 9º andar ali ocupado pela Secretaria do Desenvolvimento Rural. Isso é muito bom, né? Porque não tem como administrar uma secretaria em reconstrução e ter um público totalmente espalhado, né? Secretário, uma coisa que a FETAG sempre leva nos seus discursos e nas suas ações é que a agricultura, a familiar e a patronal, elas são diferentes, né? Vê-se muito a questão de que a agricultura não tem tamanho. Nós defendemos que a agricultura ela tem necessidades diferentes. A agricultura familiar tem suas necessidades e a agricultura patronal outras necessidades. Frente a isso, há muito tempo nós viemos conversando, enquanto FETAG, enquanto secretaria, a construção de um projeto, um plano estratégico para o desenvolvimento do setor a longo prazo. Verdade. Como que o senhor vê isso? Olhar a agricultura familiar daqui 10 anos no Estado, construir esse planejamento. Qual que é a sua visão sobre esse processo? Eu acho que nós estamos, Thalita, gradativamente já promovendo, de alguma forma, este conceito dentro da propriedade à medida que a gente aposta na diversificação da produção. Uma atividade econômica numa pequena propriedade rural, ela não pode se dar apenas baseado numa produção ou numa determinada cultura. A gente precisa, como eu disse, sair daquele conceito que nós já fazemos com muita maestria, com muita competência, de tirar 100% daquilo que a gente faz da propriedade e elevar para 700%, 800% do que a propriedade pode nos oferecer. Ou seja, quem produz leite tira 100% do leite dentro da propriedade. Quem planta milho tira 100% do milho. Até quem trabalha com a soja tira 100% da soja. Mas a gente precisa aproveitar para que, junto com essas atividades, outras culturas estejam associadas. A diversificação. E uma diversificação que ela pode acontecer sem ocupar e sem tirar de nenhuma outra o seu protagonismo. Pelo contrário, apenas associar ganho na renda. Por exemplo, a atividade da nossa piscicultura, né, associada à hidroponia com produção de hortifrutigranjeiros, né, a associação do hortifrutigranjeiro com a agroindustrialização ou com a própria piscicultura, para que ele possa tirar do canteiro ou tirar do tanque e levar à mesa do produtor, à mesa do consumidor, sem precisar do atravessador daquele processo. E esses têm sido os nossos desafios para que a gente possa buscar de forma vocacionada, porque também não adianta você querer pegar uma região que não tem a vocação, que não tem, né, aquela característica e forçá-lo a mudar de uma hora para outra, porque você certamente vai ter muito mais dificuldade do que trabalhar nas áreas vocacionadas. Então, hoje nós temos aí expectativas, por exemplo, com vários setores, e eu volto a falar do setor produtivo leiteiro, mas poderia estar falando da ovinocultura, por exemplo, que passa também por uma crise de forma muito significativa, com um produto que não há o que se fazer com ele, que é a lã, e a gente precisa encontrar uma forma de baixar esses estoques que estão dentro dos produtores. E agora começam a surgir alternativas aí, como a utilização da lã em projetos de construção, por exemplo, para isolamento térmico de paredes, que antes era impensável de se utilizar. Começa a se redesenhar conceitos com relação à lã para sair do tricô ou da blusa ou das roupas, né, para outros setores, para outras cadeias produtivas que podem ajudar a consumir esse produto que está ali hoje criando um prejuízo ao produtor e um prejuízo ambiental, porque não há o que se fazer com relação ao descarte da lã. Ela é um produto que leva centenas de anos para se decompor. Então, a gente precisa encontrar uma forma de agregar valor a esse produto, a gente precisa encontrar uma forma de agregar valor à própria carne do cordeiro, da ovelha, porque hoje a gente tem uma cultura, por exemplo, de que cordeiro só se come assado. Ovelha é só assada. E nós temos cortes maravilhosos de cordeiro e que a gente precisa
fazer a disruptura desse preconceito que existe e inserir, por exemplo, na merenda escolar, que tem sido das minhas provocações que eu tenho feito. Alguém já viu falar em carne de cordeiro na merenda escolar como prato? Né? A gente não escuta isso. E a gente sabe que é uma carne espetacular, que não perde nada do ponto de vista nutritivo para as demais, não tem malefícios, não traz malefícios ao seu consumo e que pode sair da página do cordeiro assado, do cordeiro feito na brasa e partir, por exemplo, para hambúrgueres, para estrogonofes, para carne moída, para uma série de receitas que podem ser utilizadas, como aconteceu com a suinocultura, quando lá, na crise da suinocultura, se desenhou lá em Boa Vista do Buricá, em Nova Candelária, o programa Merenda Forte, que colocava a carne de porco na merenda escolar, que foi muito criticado na época. Onde é que já se viu botar carne de porco para as crianças comer, com banha de porco? E tudo era fruto de uma campanha que havia na época para tornar menos atrativo o consumo da carne de porco, e que acabou hoje sendo desmistificado. Hoje a gente já sabe que é muito mais saudável comer, se alimentar com banha de porco do que com óleo de soja propriamente dito. Então, essa disruptura, esse cruzamento entre as cadeias produtivas é que faz com que a Secretaria do Desenvolvimento Rural atue, trazendo aquilo que a Emater tem a nos oferecer com conhecimento técnico, aquilo que a FETAG tem com a sua capilaridade, para dentro da realidade das propriedades. Queria pontuar algumas coisas que o secretário trouxe. Essa questão da carne do cordeiro, culturalmente, ela é elitizada. Então, passar por esse processo de transformação, de levar o cordeiro para a merenda escolar, requer também o trabalho entrelaçado da Secretaria de Desenvolvimento Rural com outras secretarias do governo. Né? E o quanto é necessário, o quanto que a agricultura familiar ela permeia todos os campos de debate dentro do nosso Estado. E outra questão que eu queria destacar, o senhor trouxe pela segunda vez a questão da cadeia leiteira. Hoje, nós estamos vivendo inúmeros problemas dentro da agricultura familiar. É ciclone, é estiagem, é a questão da importação de leite, que está vindo de enxurrada para o estado do Rio Grande do Sul. Nos últimos dias, a FETAG fez uma grande mobilização em Porto Xavier para buscar mobilizar, tanto o governo do estado, mas principalmente o governo federal, no que diz respeito à cadeia produtiva do leite, porque nós vínhamos conversando de que é uma atividade que requer muito esforço, requer pessoas dedicadas a isso dentro das propriedades, e nós temos visto a saída, a retirada de inúmeras famílias ao longo dos anos. A Emater traz dados bem contundentes em relação a esse aspecto. Como que a Secretaria está vendo esse processo de fortalecimento da cadeia produtiva do leite? Porque, querendo ou não, é uma atividade fundamental para a economia do estado do Rio Grande do Sul. Que é um dos maiores produtores de leite do país. Né? Muito mais do que fundamental para a economia, é fundamental para a nossa segurança alimentar. O leite está presente hoje dentro da segurança alimentar com muita significância. E, num processo inverso a isso, há um afugentamento por parte da forma como vem sendo tratada a política leiteira, que faz com que muitas famílias desistam dessa atividade, que é penosa, sim. A gente fala que a presidente Mara, da Emater, tem uma fala muito interessante, que a noiva, antes do horário do casamento na propriedade rural, se ela tiver vaca de leite, ela tem que tirar leite antes de ir para o casamento dela. Não há como pedir para transferir. Não há acordo. A vaca não espera, né? Não há acordo com as vacas. Hoje eu não vou tirar, você segura que amanhã eu passo. Né? Sábado, domingo, ela não sabe. Sábado, domingo, feriado, em festa, em velório. Em todos os dias, a gente precisa ordenhar. E essa atividade ela se tornou uma atividade extremamente penosa, com muitas dificuldades para quem está nela, e não conseguiram fazer o bypass, como a gente diz, não conseguiram sair daquele capítulo da velha forma de se trabalhar o setor leiteiro e passar para a robotização, que hoje, por exemplo, é um processo ainda extremamente caro e de difícil acesso à maioria dos produtores. Então, neste meio tempo, muitas famílias foram desistindo da propriedade. Nesse meio tempo, muitos foram migrando ou para a pecuária de corte ou para o plantio de grãos. O problema é aqueles que se organizaram para trabalhar no setor leiteiro e que foram pegos por agora com esta crise destas proporções e que não tem como simplesmente desmobilizar o seu tambo.
Eu dizia há pouco aí nas nossas conversas que, diferente de uma lavoura que você resolve que não vai mais plantar milho e vai plantar outra cultura, você simplesmente muda a semente e vai-se embora, a terra está ali. Mas como é que você desmobiliza um tambo de leite? Que é um investimento altíssimo hoje. É um grande investimento. Como é que você desmobiliza toda uma estrutura em cima de uma propriedade leiteira? Então, o Estado tem procurado desenvolver a política de recuperação do setor de diversas formas. A primeira delas, e que é fundamental para que nós possamos sair desta crise, neste momento, é frear a entrada do leite em pó, importado. Nós precisamos acabar com essa cultura de reidratação de leite. Ah, mas é proibido, não pode, mas está acontecendo. Ah, mas o leite só vem do Mercosul. Não é verdade. A gente sabe que a produção... Há uma triangulação, a gente sabe que essa triangulação é feita por empresas, inclusive, que têm plantas dentro do Uruguai, que têm plantas internacionais, que têm plantas aqui no Brasil e que fazem essa triangulação e que esse leite sai daqui e vai para muitos estados, inundando o nosso mercado, baixando o preço na prateleira do supermercado pela oferta muito mais barata naquele momento e depois some. E o nosso produtor fica com prejuízo ali, porque não tem que ser feita a entrega do seu leite, e aí já é o primeiro conceito que a gente precisa mudar. O nosso produtor não vende leite, ele entrega leite e espera, depois de 30, 40 dias, saber quanto é que vai receber pelo seu produto. Então, a gente precisa mudar esse conceito e fazer com que esse setor volte a ser equilibrado. E para que ele possa ter equilíbrio, aí entram as outras ações. Segurança alimentar é fundamental. Se ele não tiver mudança de cultura em solo, se ele não tiver estímulo para a rotação de pastagem, se ele não tiver programas que ajudem a diminuir o custo da manutenção do seu rebanho, é extremamente difícil sobreviver nesse mercado. O segundo deles, na nossa visão, depois desse processo de recuperação e de segurança alimentar na propriedade, é a garantia da comercialização desse produto, que ele vai encontrar mercado, que ele possa colocar o seu produto. E, para isso, a gente está trabalhando dentro do governo o programa de fortalecimento de compra do leite oriundo da agricultura familiar e das cooperativas de produtores da agricultura familiar para o consumo das compras institucionais. Na merenda, nos presídios, nas casas de recuperação, na saúde, aonde couber o leite, que parte desse percentual seja reservado aos produtos da agricultura familiar. E desses produtos, desse percentual gasto em leite, escalonado de forma com que a gente possa garantir que esse leite esteja presente, esteja organizado, nós chegaremos até 30% ou 40% do que se gasta em leite dedicado a agricultores familiares e às cooperativas de agricultores familiares. Esse é o segundo passo que nós estamos fazendo. O terceiro passo é o fortalecimento das agroindústrias. Nós precisamos sair do leite pelo leite e entrar para o mercado do queijo, da manteiga, dos derivados, dos iogurtes, agregando valor ao produto e deixando eles mais próximos ao consumidor. Produto de qualidade, produto com excelência, com o selo Sabor Gaúcho, que é hoje uma marca de garantia que assegura ao consumidor que ele sabe que se tiver com aquele selo ele está devidamente vistoriado, inspecionado, fiscalizado e vai encontrar um produto de qualidade certamente no seu mercado. E aí, sucessivamente, depois, a substituição, melhoramento dos rebanhos, linhas de financiamento para silos e armazéns, para armazenagem do produto, do seu grão na sua própria, na propriedade e outras culturas que certamente vão surgindo conforme o setor vai se moldando. Mas de forma imediata agora, urgente, suspensão da importação, precisamos parar na importação, e a segunda delas é a busca da segurança alimentar da propriedade, promovendo um programa de fomento ao custeio da lavoura para que o agricultor que já está descapitalizado tenha condições de reerguer a sua atividade. E tem alguma forma, secretário, de impedir essa importação de leite? Tem. Veja bem, o Mercosul ele é um programa extremamente importante do ponto de vista de fortalecimento da nossa economia entre países. Mas existem as excepcionalidades, por exemplo. No acordo que se promove no Mercosul, dentro daquilo que se constitui, existem alguns produtos, como, por exemplo, a Argentina não aceita a entrada de açúcar lá no seu país, porque eles são autossustentáveis. Não, pior do que isso, o custo deles é muito maior, elevado na produção, porque eles produzem açúcar de beterraba.
Então, para competir com o açúcar de cana, ficaria inviável. Então, eles pediram no acordo do Mercosul que o açúcar fosse tratado como produto de excepcionalidade nos acordos do Mercosul e fosse retirado da linha dos produtos da isenção. Nós temos o mesmo problema com o leite. É fácil de fazer. Só precisamos ter um entendimento entre governos e o governo federal precisa dizer, olha, eu preciso proteger o meu setor interno. O problema que se abate hoje sobre o setor produtivo leiteiro não é só do Rio Grande do Sul. Eu tenho conversado com os outros secretários, eu tenho conversado com os outros estados e todos os estados, sem exceção, do Goiás, que é um dos maiores produtores, Minas Gerais, São Paulo, Paraná, Rio Grande do Sul, Santa Catarina, todos estão sofrendo com essa enxurrada de entrada de leite importado. Foram muito interessantes as medidas que o governo tomou, inclusive com provocação da FETAG, com provocação do governo do estado. Entregamos ao vice-presidente Geraldo Alckmin, quando esteve aqui, um documento elaborado em conjunto com a FETAG, com a FETRAF, com outras entidades, para que a gente pudesse barrar algumas coisas. Então, já houve ali o aumento da alíquota em determinados produtos derivados, como a questão de determinados queijos, de manteiga, de alguns produtos, mas ele é insignificante do ponto de vista daquilo que realmente é o nosso problema, que é a entrada do leite importado em pó. Este a gente precisa frear. De alguma forma, suspender por 1 mês, 2 meses, 3 meses, até que o setor possa se recuperar, porque a compra do leite importado vai nos ajudar, de alguma forma, a tirar isso da prateleira, a tirar isso do mercado e fazer estoque regulador dentro da Conab. Mas esse leite vai voltar para o consumo. E vai ter que voltar de uma forma muito rápida, porque ele tem um curto espaço entre o vencimento do produto e o consumo. Então, daqui a um pouco nós vamos ter leite em pó oferecido pelo próprio governo, que vai ter que ser consumido, trazendo mais uma vez uma desregulação aqui do consumo e da produção interna. Então, esse ponto de equilíbrio precisa ser feito para que a gente não ainda amplie esse prejuízo, que a gente não postergue essa decisão e faça mais longo esse período penoso que os nossos agricultores têm passado. E o secretário trouxe muito a questão da regulação de mercado, né? Então, as compras institucionais, elas oportunizam para que o governo do estado também faça a regulação desse mercado. Mas quando o senhor fala da cadeia produtiva, o senhor trouxe a questão de pensar a propriedade como um todo. Olhar não só a produção do leite e a venda do leite, mas a agroindustrialização desse produto e também pensar as formas de manejo dentro das propriedades. Nesse sentido, a FETAG vem discutindo também com a Secretaria a criação de um projeto voltado à irrigação de solo e também à conservação de solo. Porque são duas fontes, 2 processos, onde que depois de 3 severas estiagens nós percebemos e vimos a necessidade de que precisam ser atacadas, né? De que nós precisamos ter políticas públicas voltadas à reservação de água para o momento onde é necessário, porque no estado chove. Só não chove quando precisa, né? E é o que a gente vem sofrendo. Mas também buscar formas de conservar esse solo. Rotatividade de culturas, diversificação. Como que está o andamento dessa situação dentro da Secretaria? Olha, nós temos falado isso, é um conceito que o presidente Joel traz sempre quando se fala, né? Se fala muito em irrigação. Não há irrigação sem conservação. Não há irrigação sem reservação. E a gente precisa investir cada vez mais em processos de reservação de água para daí, a partir desse momento, podermos ter segurança para implantar programas de irrigação. E o governo tem trabalhado, tem buscado, lançou agora a primeira parte aí do Supera Estiagem, que foi um programa que foi lançado de forma recente agora, que vai começar a investir na construção de poços artesianos, perfuração de poços artesianos, para termos a segurança hídrica mínima, para que as cidades, as comunidades não fiquem totalmente desabastecidas, mas também tem plena consciência de que não basta buscarmos água lá no nosso lençol, lá no nosso aquífero, se a gente não trabalhar a reposição desta água dentro do lençol. E a reposição dessa água dentro do lençol passa por um processo que é muito bem trabalhado, estudado pela descompactação do solo e a mudança de cultura em solo, para que nós possamos recuperar a nossa porosidade, que foi durante muito
muitos anos prejudicada pela falta de chuvas e pelo excesso do nosso plantio, pelo modelo de plantio que nós utilizamos, que é o plantio direto, e que foi compactando, foi fazendo com que hoje 70% da água que cai no período de chuvas, ela não penetre no solo, ela promove aquelas enxurradas, ela aquaplana, né, por cima. Limpa o solo, né? Tira os leva nutrientes. Os nossos nutrientes, leva embora a própria terra, promove assoreamento dos rios. Então, a Embrapa tem defendido, junto com a Emater, que também é um órgão de apoio a esses estudos técnicos, né? Mudança de cultura em solo, mudança de cultura de plantio, com volta do plantio com curvas de níveis que façam a retenção e a contenção da água nesse sentido, e um programa de calcário, para que a gente possa promover também a nossa irrigação branca, como dita dentro de quem defende esse conceito, e que caiu de moda, deixou de ser feito. Antigamente existia muito, né? Muito, se fazia muito programa de correção de solo, muito programa aí eram carretas e carretas que passavam pelas cidades, trazendo calcário, geralmente de Paraná, onde o calcário era mais era a carga da volta, onde saía o grão daqui para descarregar lá no porto e voltava com o calcário. E hoje há um desestímulo, houve um desestímulo total com relação a isso. O governo volta a investir nessa linha da recuperação de solo e também trabalha mudanças na legislação ambiental, que hoje tem um impeditivo dentro do nosso Código Ambiental, que não permite, por exemplo, que se faça intervenção em APP para reservação de água para irrigação. Ela só pode ser realizada se for para consumo humano. E nós sabemos que hoje a gente precisa garantir a segurança hídrica para o consumo humano, mas quem efetivamente hoje precisa de um programa de recuperação e de reservação de água é a agricultura, para promover a sua subsistência. E essa reservação, ela não traz nenhum impacto ao nosso ecossistema. Pelo contrário, já está devidamente comprovado, com todos os estudos que estão embasando essa defesa, de que melhora o ecossistema, melhora a fauna, melhora toda a cadeia do entorno onde existe água. Então, um pedido que o governo fez, entregamos em mãos lá na Casa Civil do governo federal, foi para que haja essa flexibilização para os estados do Sul e de forma significativa para o Rio Grande do Sul, que nos permita fazer com que possamos fazer intervenção para a reservação de água na pequena propriedade. E aí entra programa de cisterna, aí entra programa de poço, entra programa de canalização de rede de água em poços que já estão perfurados. São mais de 1.200 poços que foram perfurados e que não atingiram o seu objetivo, porque ou não tem a bomba, ou não tem o cano, ou não tem a caixa, ou seja, ele não está conectado ao sistema hidráulico da propriedade, ele foi perfurado e está lá lacrado, aguardando a sua licença para utilização. Então, a secretária Marjorie, o secretário Feltz e a SDR, a Secretaria da Agricultura e do Meio Ambiente, a SDR, tem realizado uma força-tarefa agora para regularizar esses poços, para catalogar esses poços, para ver de que forma a gente vai colocá-los em uso. E também esse programa de financiamento, que é um pedido que a FETAG tem, que está sendo gestado lá junto com o Alexandre, junto com o Lindomar, junto com os nossos técnicos, com o Cálito, para que a gente possa ofertar acesso a um programa de recursos que não vai ser 100% gratuito, vai ser um acesso com bônus adimplência, com subsídios de juros, para que os produtores também possam fazer de forma individual nas suas propriedades aquilo que melhor couber. Para alguns é caixa d'água, para outros é aquela cisterna com lona de gel manta protetora, para outros são grandes açudes, são açudes que vão auxiliar, mas todos direcionados para a busca da recuperação da segurança hídrica do Estado. Isso, só deixar uma complementação, Edu. Isso entra dentro do Plano Safra Estadual que a FETAG vem também construindo junto com a Secretaria. Dentro do Plano Safra Estadual, que está sendo preparado para ser lançado para o ano que vem. Este ano, como eu disse, nós fomos pegos, né, além de uma completa uma descapitalização, dá para se dizer aí, por parte da própria Secretaria, que não tinha orçamento, não estava planejada do ponto de vista orçamentário. Fomos pegos ainda com mais as estiagens, com mais os ciclones, com todo aquele processo que demandou essa energia, mas que agora começa a ser trabalhado para o próximo ano já no PPA,
já na lei de diretrizes orçamentárias, os programas de equalização de juros dentro do Plano Safra, para que a gente possa também potencializar. Não adianta nós queremos ter um Plano Safra gaúcho que seja totalmente dissociado do nacional e a gente acabe diminuindo muito, de forma significativa, os valores que são aplicados. Então, a gente pretende trabalhar de forma com que, associados ao Plano Safra nacional, a gente possa fomentar aquilo que interessa à economia do Estado. E para o ano que vem, a gente já pode trabalhar com a ideia de existir esse Plano Safra, então, para a agricultura familiar? Sem dúvida alguma. Esse é o nosso objetivo. Já está em fase final de elaboração dos estudos, já estamos concluindo por parte da SDR, agora submeteremos ao EDP, ao Secretaria do Planejamento e à Fazenda, para que todos estejam cientes daquilo que se pretende, e aí, para o ano que vem, já queremos largar o programa. Secretário, voltando um pouquinho ali nas questões de ambientais, enfim, o agricultor, e aí não importa o tamanho, não pode ser o familiar ou o empresarial, muitas vezes ele é criticado pelas pessoas, talvez por desconhecimento mesmo, como sendo um vilão, né, em questões assim, de preservação ambiental, enfim. Só que, na verdade, ele é o maior interessado em ter um solo fértil, em ter boas condições para produzir alimentos. Qual é a sua visão sobre esse aspecto, secretário? Olha, eu pelo menos aqui, onde a gente passa, e eu faço questão de sempre estar com o pé no chão da fábrica. Eu tenho procurado visitar os empreendimentos. O que a gente percebe é justamente o processo inverso. Quem trabalha com agricultura familiar tem uma forte preocupação com o meio ambiente. Ele sabe que ele precisa associar a sua produção à recuperação das nascentes, ele sabe que ele precisa falar sobre preservação das suas matas nativas, ele sabe que ele precisa cuidar da natureza, porque essa conta vem. Se ela não vem ali naquele momento, quando ele está abrindo a propriedade, no ano seguinte ela já chega. Então, do ponto de vista da economia, quem trabalha com agricultura familiar na pequena propriedade tem plena consciência de que ela precisa estar associada às boas práticas do meio ambiente. O que a gente precisa é facilitar o acesso desses produtores, facilitar o acesso desses empreendedores aos programas que o Estado oferece, aos programas que precisam ser elaborados. E isso tem sido um grande desafio, tanto para a Secretaria do Meio Ambiente quanto para a Secretaria do Desenvolvimento Rural. E nesse sentido, nós viemos ao longo dos anos tentando modificar, né, esse cenário da percepção do urbano para o rural em relação a essa questão do meio ambiente. E não tem sido fácil para as famílias fazer toda essa adequação, porque, querendo ou não, em propriedades pequenas, se tu tem uma área de preservação, tu deixa de utilizar essa área para cultivo, para manejo de gado, né? Você resguarda essa área, né? Frente a isso, as famílias elas precisam se reinventar. Elas precisam buscar alternativas, elas precisam buscar outros modos de buscar também o seu equilíbrio financeiro dentro das propriedades. Isso fez com que muitas agroindústrias surgissem dentro da agricultura familiar e hoje a gente tem a maior vitrine das nossas agroindústrias, que é a Expo Inter. Estamos em semana da Expo Inter, com mais de 300 agroindústrias dentro do pavilhão. Eu tenho os números aqui. Tem os números aí? São 338 estandes, 372 empreendimentos de 174 municípios aqui do estado. E uma diversificação grandiosa dentro do pavilhão. Cucas, queijos, salames, cachaça, suco, vinho, iogurte. Artesanato, que é importante, porque antes, quando o secretário falou da questão da lã de ovelha, dentro do pavilhão nós temos o artesanato feito com lã de ovelha, né? Artesanato, plantas, flores, que traz a diversidade da agricultura familiar para dentro do pavilhão da Expo Inter, e que é hoje um dos mais visitados. Não tem como tu chegar na Expo Inter e não dar uma passadinha no pavilhão. A gente sempre comenta que a Expo Inter todo mundo vem para olhar os animais, para olhar os bois, as vacas, os maquinários, porque a última tecnologia que está dentro, que está no rural hoje, está dentro da Expo Inter. Mas nem todo mundo compra uma máquina, nem todo mundo leva uma ovelha para casa, leva uma ovelha, um pet, né? Mas é quase impossível tu chegar na Expo Inter e tu não levar um produto da agricultura familiar para casa. E quando a gente anda pelo parque,
A gente vê as sacolinhas da FETAG, o pessoal E tu caminhando sabe- com uma cuca, alguma coisa. E tu sabe que não é nem só dentro do parque, né? Porque depois, meses depois, tu vem em Porto Alegre rodando é essas verdade. sacolinhas. É. Porque é o produto da agricultura familiar que chega nas casas da população. Secretário, como que está sendo o pavilhão da agricultura familiar? Qual era a expectativa? Essas expectativas estão sendo supridas para mais uma edição da Expo Inter? Olha, o pavilhão da agricultura familiar é, sem dúvida nenhuma, o queridinho da feira. Ele é aquele que mais atrai a atenção do público. Porque, como tu disseste, muitos agricultores, muitos curiosos, visitam para mostrar aquilo que tem, por exemplo, nas novidades do setor de máquinas, no setor de irrigação, no setor, em todos os mais diversos setores. Nos veículos que estão lá expostos, o pessoal vai lá conhecer. Os pais levam os filhos para ver lá as ovelhas, as vaquinhas, os animais. Mas o que está realmente acessível a todos os públicos é o produto da agricultura familiar. E nós temos utilizado muito esse processo de diversificação desses espaços para que todos os setores estejam ali contemplados de alguma forma. Tu falavas aqui no artesanato, por exemplo. O artesanato rural é um forte produto de geração de renda na propriedade. Ele tem uma característica de ocupar aquilo que se tem dentro da propriedade, como a palha, por exemplo, e transformar em materiais lindíssimos. Obras de arte. Obras de arte, verdadeiras obras de arte. A questão das agroindústrias, como nós falávamos aqui, da transformação das geleias, das misturas dos sabores, daquilo que se proporciona com os nossos queijos, com os nossos embutidos, com as nossas cachaçarias, com os nossos licores, com todo essa renda que era muitas vezes desperdiçada da propriedade, porque ela era uma renda que ficava sem a garantia do consumo. Então, as feiras, de um modo geral, proporcionam isso. E outra coisa que nos chama muito a atenção ali, Thalita, mais de 50% dos empreendimentos são comandados por mulheres. Esse é, para mim, a coisa que mais me chama a atenção e me estimula a trabalhar. Porque, via de regra, a mulher da propriedade rural era a empregada da família. Uhum. Ela que cuidava do marido, ela que... Era do lar, exatamente. Qual a sua atividade? Do lar. Do lar, porque cuidava dos filhos, das noras, dos genros, do marido, das avós, dos avós, muitas vezes, porque a esposa tinha que trazer ainda consigo o cuidado com a sua própria mãe, com o seu pai, ou com o seu sogro e com a sua sogra, e não sobrava nada para ela. Muito antes, pelo contrário. Muitas e muitas vezes ela deixava de adquirir para si aquilo que poderia ser uma forma também de estímulo a ela para passar para os filhos ou para cumprir e suprir as necessidades do lar. Hoje, mais de 50% comandada por mulheres. 148, secretário. Peguei o celular agora aqui para ver 148 se 148 são liderados por mulheres e 87 por jovens. Que é o segundo dado que eu ia trazer. Jovens, ou seja, aqui está a verdadeira sucessão familiar na propriedade. É disso que nós estamos falando, porque se fala muito em sucessão familiar na propriedade, se prega muito esse conceito, mas não se pratica ele. Existe um conceito muito forte ainda de proteção do patrimônio financeiro por parte do chefe da família. Ou seja, o pai ele tem muita dificuldade de passar para o filho o comando da propriedade. Ele não aceita de forma muito natural que o filho mude aquilo que é um conceito que ele herdou do seu próprio pai, que ele herdou dos seus antepassados, ou que ele instituiu como sendo aquilo que ele acreditava. E isso faz com que muitos jovens não persistam na ideia. E não queiram ficar, né? Para não bater de frente. Não quero brigar com meu pai, não quero criar nenhum tipo de desconforto com os meus irmãos. Eu vou dar um jeito de sair, depois um dia eu compro de volta, um dia eu arrumo. E isso acaba não trazendo de forma imediata aquilo que é o maior desafio, que é a sucessão familiar. E nas agroindústrias a gente percebe isso. Quando consegue se constituir uma agroindústria, via de regra, ela é comandada pela mulher, pelas mulheres e pelos filhos da propriedade. Então, quando a gente fala em investimento em feiras, por exemplo, eu apresentei um dado ao governo que nós, para cada real que o Estado coloca em uma feira, para apoio à realização de uma feira, R$ 9 voltam para a economia do Estado. Ou seja, não há nada
que dê tanta renda, que dê Tanto tanto retorno. retorno dentro da agricultura como as agroindústrias, no que diz respeito à comercialização final. Quando o senhor traz a questão do empoderamento feminino, da participação dos jovens, há alguns episódios atrás, no Raiz Cast, nós trouxemos um casal que tem uma agroindústria Slifer para serem entrevistados. E eles nos trouxeram que a Expo Inter, para eles, é um grande desafio, para eles e para outras agroindústrias. Por quê? Porque é uma vitrine, em primeiro lugar, porque eles conseguem vir apresentar os seus produtos e eles ficam o ano inteiro estudando, buscando tecnologia, buscando uma nova receita para apresentar um produto novo ao mercado. Então, o produto da agroindústria familiar não é só o processamento da fruta que está lá, ou a conserva do pepino, ou a produção do vinho, da geleia. Não é. É um processo contínuo de estudo, de busca de conhecimento, de emprego de tecnologia para apresentar um produto de qualidade ao mercado. E aí até ela nos relatou que ela tá, a dona da agroindústria, que ela está fazendo... Paulina, isso me fugiu o nome. Que ela está fazendo gestão em alimentos ou técnica em alimentos. Então, ela está se especializando para ver o quanto que a agricultura familiar também faz o emprego de tecnologia dentro das suas propriedades. Vocês têm visto isso dentro do Estado como um todo? Sem dúvida alguma. E isso nós estamos falando do Oscar, né, das feiras. Quando a agroindústria consegue se qualificar para estar na Expo Inter, ela já está no topo do processo. Ela chegou ao ápice daquilo que todo o proprietário da agroindústria busca. Mas para antes disso, nós temos todo aquele processo de preparo dessas agroindústrias. E aí entra essa política que nós estamos desenvolvendo lá na Secretaria e que busca a ampliação dos valores dos recursos para a promoção das pequenas feiras municipais. Aquelas feiras, as pequenas feiras de agronegócio que acontecem com a presença das agroindústrias, ela vai proporcionando para que pessoas que um dia buscam chegar aqui na Expo Inter consigam trocar experiências, consigam enxergar na banca vizinha, né, um processo de modificação de rótulo, um processo de guarda, um processo de conserva, um processo que esteja à frente do seu e implante na sua propriedade. A qualificação dessas agroindústrias é fundamental. E o investimento em feiras, para que isso possa acontecer, da pequena feira, aquela que bota 10 agroindústrias, para que bota 30, para que bota 40, para que chega a 50, 70, 100, e chega na Expo Inter, é fundamental. O Estado já dobrou o valor que tinha previsto esse ano, já consumimos todo o recurso do governo, fomos à Secretaria de Fazenda, fomos ao Centro Econômico do governo, demonstramos com os números a necessidade e o governador, de forma muito célere, determinou que fosse colocado mais um tanto desse recurso para o segundo semestre e a expectativa é que ao longo desses próximos 4 anos a gente consiga promover uma adesão muito maior de agroindústrias ao PEAF. Nós estamos aí com uma série de 3.000 agroindústrias na fila para entrar no PEAF. Nós queremos fazer com que todas as regiões possam estar representadas, todos os municípios possam ter pelo menos um empreendimento ligado à agroindustrialização e que a gente faça com que isso vá gradativamente crescendo. Nós queremos fazer muitas outras Expo Inters aqui dentro do Estado. Nós queremos ver a nossa feira do Largo Glênio Pérez, por exemplo, que é a primeira que vai acontecer esse ano, se transformar numa feira de referência para a agricultura familiar. Mas eu quero ver a FUBRA cada vez maior, eu quero ver a feira do selo Sabor Gaúcho cada vez mais imponente, a Expo Direto ganhando cada vez mais espaço nos seus respectivos pavilhões, sem deixar de investir nas pequenas feiras, como eu disse, para que essa qualificação possa acontecer. E aí entra a busca pela tecnologia, entra a busca pelo conhecimento, entra a busca aí pela troca de informações e que, às vezes, de uma ideia muito caseira, surja um grande equipamento, surja uma tecnologia que possa auxiliar os nossos produtores. E eu vou citar a Expo Inter agora como exemplo, mas as feiras, elas não são apenas a comercialização no momento. Claro que a comercialização ali é importante, fundamental, mas ela permite que as agroindústrias abram novos mercados. A prospecção, né, de comercialização. Exatamente. Isso, eu já sei de casos ali de agroindústrias que foram para a feira, apresentaram seus produtos e hoje já estão negociando em
supermercados, até fora do país. E, até casando com isso, o pavilhão da agricultura familiar é um espaço sensacional, muito bom. E, se não me engano, foi em 2015 que foi inaugurada a duplicação do pavilhão. Mas, todos os anos, secretário, o número de inscrições de agroindústrias para a Expo Inter é muito maior do que o espaço físico do pavilhão. Existe, secretário, algum planejamento, alguma possibilidade assim de ampliar esse espaço futuramente? Olha, a vontade que a gente tem para aquele espaço ali é torná-lo permanente. É a gente poder ter, pelo menos uma vez por mês, uma programação voltada à agricultura. E para isso, claro, nós vamos ter que trabalhar com o processo de climatização, nós vamos ter que passar com o processo de cercamento do pavilhão, de fechamento do pavilhão, de transformar ele num grande mercado consumidor. Não tenha dúvida que todas as possibilidades nesse sentido estão sendo trabalhadas. O que nos falta é o recurso destinado para esse fim. Mas é como eu disse, é um processo gradativo, é um processo que vem crescendo, que vem sendo implantado e que ao longo desses próximos 3 anos nós vamos ter de forma muito significativa isso presente dentro da visão de quem está trabalhando na agricultura. O que a gente precisa é estimular para que esse produto ele encontre mercado de um modo geral, cada vez mais na prateleira dos supermercados, cada vez mais nas mesas dos restaurantes, que acaba sendo um diferencial no próprio custo do prato, quando se diz aqui, olha, esse azeite é produzido dentro de uma propriedade da agricultura familiar. Esta pimenta é uma pimenta que é feita ali em Turuçu. Esta geleia é feita aqui com produtos silvestres, com morangos silvestres aqui da região. Tudo isso agrega valor ao produto e garante renda na propriedade. Secretário, há um tempo atrás, nós conversávamos que antigamente, já para nós ir finalizando, né, Edu? Mas antigamente existia um programa do Estado, há muito tempo atrás, das tendas coloniais. Porque a Expo Inter, a Expo Direto, a Expo Agrofubra, a Fena Doce, são grandes feiras, mas que elas têm um período de acontecer e, em meio a esse tempo, o agricultor, às vezes, não tem espaços de comercialização. E essas tendas coloniais, antigamente, eram um espaço regional para comercialização de produtos, que hoje essas tendas elas estão meio desorganizadas, né? Há uma previsão do governo estadual fazer algum processo de fortalecimento dessas tendas coloniais regionais para que possa também ser um espaço de venda desses produtos das agroindústrias? Olha, todas as ideias que possam ser aplicadas para que a gente possa garantir um mercado de oferta do produto são muito bem-vindos. Nós temos muito mais olhado para a questão das feiras direcionadas dentro dos órgãos ou próximo aos órgãos de consumo, por exemplo. Nós temos um estudo que está sendo realizado para que dentro do CAF, por exemplo, no espaço do CAF, que por onde circulam 5.000 pessoas, 6.000 pessoas dia, a gente possa ter, em determinado dia da semana, em determinado dia do mês, uma feira voltada à agricultura familiar. Isto é renda direta, é público que vai estar ali associado direto. Olha o sucesso que é a feira lá da agricultura, que acontece lá dos orgânicos, por exemplo. As pessoas esperam, ficam aguardando aquele dia para ir lá fazer a compra na feira. Então, quando o Estado tem espaços como esse e pode ofertar, sem dúvida nenhuma, isso será de forma muito bem-vinda para que a gente possa estudar o fortalecimento desse programa que já existiu no passado e que possa ser retomado agora no futuro. Edu, finalizamos então mais um RaízCast e, secretário, não temos palavra para lhe agradecer para estar aqui conosco, destinar todo esse tempo da sua agenda, que sabemos que é extremamente corrida em meio a Principalmente com a Expo Inter agora. Principalmente, né? Com a Expo Inter, em meio a tantas agendas, mas temos a certeza que o agricultor e a agricultora que acompanharam o RaízCast de hoje se sentiram representados por ter uma pessoa e um profissional do seu quilate à frente da secretaria, com conhecimento, que sabe sim que coloca, como o senhor diz, coloca o pé na terra para saber as necessidades do agricultor, da agricultura familiar e para realmente pensar no desenvolvimento. O senhor frisou muito isso no início, pensar o desenvolvimento da agricultura familiar. Isso, e nós, enquanto FETAG, é extremamente importante olhar o setor enquanto um elo de uma cadeia de desenvolvimento do Estado com potencial para crescer. Então, muito obrigado pela sua participação e deixamos esse espaço para suas considerações finais.
Olha, Thalita e Edu, eu agradeço muito a oportunidade, porque esse é um espaço que dialoga diretamente com aquele que está afeito ao verdadeiro objetivo da Secretaria. Não há como se falar em desenvolvimento, não há como se falar em fortalecimento de uma secretaria sem que a gente possa dar voz e vez àqueles que fazem na sua atividade principal um ganho dentro da agricultura familiar. Vocês têm sempre o nosso espaço, têm sempre o respeito e eu quero continuar contando com a FETAG, porque a FETAG tem sido um grande braço de apoio a nós, tanto na parte das feiras com o Josimar, quanto na parte do planejamento com o Cáliton, né, na sua persistência, na sua insistência com o Zanetti, com o Cobrança, o o senhor Joel. quis dizer, né? Uma cobrança, mas uma cobrança saudável, uma cobrança de quem quer realmente ver acontecer na ponta política de governo. E isso é muito importante, porque isso funciona como combustível, isso funciona como estímulo, que nas horas que a gente tem assim, já se questiona, poxa, mas será que está valendo a pena? Vem aquela palavra amiga, vem aquele vamos junto, vamos lá que vai dar certo, não podemos desistir, que é aquilo que move o agricultor de um modo geral. Imagina se a cada momento de dificuldade o agricultor desistisse, né? Se a cada estiagem ou se a cada enxurrada ele resolvesse abandonar a propriedade. Certamente nós não estaríamos comendo hoje. Então, essa persistência, esse processo que a FETAG me traz, esse estímulo que a FETAG me traz, me estimula cada vez mais a estar presente com vocês e podem contar comigo. Em outras oportunidades voltaremos a falar de programas mais específicos, porque há muito aqui conversar com os nossos agricultores com relação a isso. Thalita, eu até desconfio que o secretário Santini e o presidente Joelhos têm uma linha exclusiva, porque volta e meia eles estão se falando. Volta e meia todos os dias. Eu acho que o secretário, quando vê o telefone tocar e vê Joel, já fica receoso. Pelo contrário, é o contrário. Quando eu ligo para ele, que ele diz, lá vem problema. Mas realmente, nós temos uma afinidade de trabalho com o intuito de fazer as coisas acontecerem, né, secretário? Não são reuniões para marcarem reuniões, são reuniões de planejamento que a FETAG entrega as demandas para a secretaria, volta a planejar e senta em conjunto para construir estratégias de fortalecimento do setor. Isso é muito importante, né? Não adianta só um lado ficar demandando, o outro os problemas. E de repente um está correndo para um lado e outro para o outro. Então, né, esse alinhamento é fundamental. Não por nada o meu adjunto é oriundo da FETAG, foi vice-presidente da FETAG muitos anos, apesar de em que pese ser um grande amigo também na minha cidade, uma pessoa que eu confio muito, tem um forte histórico junto à FETAG, justamente por essa característica que vocês têm. Muito bem. Então, mais uma vez, muito obrigado, secretário, e vamos agradecer ao nosso patrocinador, né? Importante, né? Nosso grande parceiro, que é o Broto. O Raizcast, então, é um oferecimento do Broto, que é a plataforma digital do Banco do Brasil para o agronegócio. Em broto.com.br, você encontra uma loja virtual com milhares de itens, como maquinários, insumos e soluções de conectividade e energia solar, além de outros produtos. Além disso, consegue enviar propostas de financiamento, pagar com CPR e contratar consórcios rurais de uma forma 100% digital. Tu acredita, Eduardo? Olha, esse Broto é perfeito para o agricultor familiar. Na plataforma mais completa do agro, você também acessa ferramentas de apoio à gestão rural, dados de clima, cursos, notícias e muito mais. Broto é o seu jeito digital de fazer o agro. Acesse broto.com.br e se cadastre-se gratuitamente. Lembre-se disso. O cadastro no portal do Broto é de forma gratuita para que você possa acessar todos esses conteúdos, ferramentas e facilidades que o Broto oferece para o agricultor familiar. E cursos também. Exatamente. Muita coisa boa. E lembramos mais uma vez, se você vai passear pela Expo Inter, procure o estande do Banco do Brasil e visite o Broto e conheça a plataforma ali, tete a tete, como a gente diz, com os consultores do Broto. E visite também o estande da FETAG, né? Que a gente vai estar por lá. E o pavilhão da agricultura familiar. É verdade. E a SDR também. Isso aí, secretário. Encerramos então, Thalita? Encerramos mais um Raizcast, quando tivemos a oportunidade de levar até você muita informação, muito conhecimento dos projetos que estão fazendo o desenvolvimento da agricultura e da pecuária familiar do Rio Grande do Sul. Então, muito obrigado pela companhia e até o próximo programa daqui 15 dias, sexta-feira, 19 horas. Até mais.